Jesus. Amém. Amém. Jonas 1:17, nós já antecipamos um pouco aquela mensagem que seria depois dos versículos de número 12 ao 16. Mas hoje eu quero pensar com você um tema bastante interessante. Quando nós olhamos para esse livro de Jonas, e especialmente essa ocasião em que ele é engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz se foi um tubarão ou se foi uma baleia, só nos diz que um grande peixe o Senhor deparou para que tragasse ao seu profeta. O que fazer quando o que já foi solução se torna um problema? O que fazer quando o que já foi solução se torna um problema? No ano passado, enquanto estávamos fazendo a nossa troca de carro, aconteceu, irmãos, que uma história que todo mundo conhece, não é novidade para nenhum de vocês, exceto para as irmãs que estão ouvindo hoje pela primeira vez. O nosso carro então veio com um defeito de fábrica, com um vazamento de óleo no motor. E aconteceu isso 1, 2, 3 vezes. E depois da terceira vez, no mês de dezembro, a empresa Chevrolet, de forma muito irresponsável e respeitosa, alugou o carro da Localiza e ficamos com este carro durante 6 meses, um pouco mais de 6 meses. Mas o fato, irmãos, é que recebemos aquele carro no dia 20 de dezembro. E quando chegamos no final de janeiro deste ano, o carro de aluguel que seria para resolver o nosso problema e que estava sendo uma solução para o problema, ele começa também a dar problemas. O carro apresenta também um vazamento de óleo no motor. Talvez algumas pessoas pensarem que disseram: está danado, o pastor está sem sorte. E houve até quem dissesse isso. Houve até alguém que insinuasse, dissesse: o senhor está precisando orar mais. Eu virei e disse: é exatamente porque eu estou orando que essas coisas estão acontecendo. Não é por falta de oração, porque eu sei que Deus tem cuidado de mim. Mas o fato, irmãos, é que aquilo que seria uma solução, aquilo que seria a solução para o problema, se torna um problema ainda maior. Em um primeiro momento, aquele carro de aluguel estava sendo uma solução, mas com o passar do tempo, aquele carro de aluguel começa a se tornar um problema. Então, o que fazer quando o que já foi solução começa a se tornar um problema? E aí nós tivemos uma cobrança de mais de R$1.000, de quase R$2.000. A empresa estava nos cobrando os reparos do carro, o reboque e tudo, porque recebemos o primeiro carro de aluguel, deu problema, o segundo carro de aluguel veio com problema e precisaram mandar um terceiro carro. Então aquilo que seria uma solução começou a se tornar um problema e ainda estava acarretando despesas, custos e gastos desnecessários. A estima foi baixa, ao final das contas precisamos pagar R$600 ainda, daqueles quase 2.000. O certo é que uma coisa que estava para ser a solução estava se tornando um problema. Será possível que algo que tenha servido para salvar, com o passar do tempo se torne um meio de morte? Será que alguma coisa, alguma situação, alguma circunstância que inicialmente foi para nos salvar, foi para nos preservar, foi para nos proteger, com o passar do tempo isso começou a se tornar um instrumento de morte? A verdade, irmãos, é que uma mesma situação de salvação hoje pode vir a ser objeto de morte amanhã. Uma mesma situação que se tornou hoje a salvação, a solução, pode amanhã se tornar um objeto de morte. Veja, quando a irmã Darlene precisou passar por um processo cirúrgico para a remoção da pedra da vesícula, o médico então disse: venham para o hospital.
Ela foi para o hospital, nós fomos, o médico fez um procedimento cirúrgico, e quando ele concluiu todo o processo, ele vira para ela já estava se recuperando, e ele disse: esse é o pior lugar onde você pode ficar. Ou seja, o hospital, que inicialmente foi o lugar que ela inicialmente precisava ficar, se tornou depois o pior lugar, porque ela poderia contrair uma infecção ou algo do tipo. Ele disse: então, vá para casa. Você precisa ir para casa, porque aqui você corre riscos de repente contaminar-se com alguma coisa, ou com alguém que está aqui. Com certeza eles estavam sabendo que tinha alguém talvez na sala ou próximo com alguma enfermidade bastante delicada. O certo, irmãos, é que muitas situações na nossa vida, o que inicialmente pode ser solução, depois pode se tornar um problema. Um casal jovem que não tem condições de morar ou de construir a sua casa ou de pagar aluguel, que começam a morar com os sogros. Inicialmente aquela convivência pode ser uma solução para aquele casal. Essa convivência, essa habitação, aquele teto pode ser uma solução para o casal, mas com o passar do tempo isso pode se tornar um objeto, um instrumento de brigas, discussões. O que inicialmente foi para preservá-los, para cuidar, para trazer solução para o problema da moradia, agora está começando a se tornar um objeto de discórdia. Agora está começando a se tornar um problema para eles. Uma mesma ocasião que salvou pode vir a ser aquilo que mata aos poucos. Então preste bastante atenção no que eu estou dizendo para você. Existem muitas coisas que Deus está trazendo para nós, para nos salvar, para nos preservar, para trazer uma solução, mas isso tem prazo de validade. Existem coisas na nossa vida que tem prazo de validade. Há um prazo de validade para certas situações que Deus nos proporciona, para certas circunstâncias, para certas coisas que Deus nos proporciona ter para servir de solução inicialmente, mas com o passar do tempo, quando a gente se acostuma, se acomoda, aquilo começa a se tornar um problema. E a verdade, irmãos, é que quando eu recebi o carro de aluguel, eu descansei. Chegamos no mês de abril, eu descansei. O carro começou a apresentar o vazamento de óleo, então eu deixei lá, porque eu pensava que resolveria logo a situação do meu carro e eu receberia o meu. Então eu descansei. E quando então eu apresento a situação para a empresa diz: então mande o carro imediatamente para nós, porque precisamos fazer os reparos. Quando a empresa faz aquela cobrança de quase R$2.000, eu tomei um susto. E eu disse: meu Deus do céu, o que seria uma solução agora está se tornando um problema para mim. E aquilo começou a mexer comigo. E eu comecei a voltar o meu coração para o Senhor. E o meu Senhor começou a me mostrar que eu tinha descansado, eu tinha deixado de orar por aquela situação como eu deveria fazer. A verdade, irmãos, é que muitas vezes Deus permite que situações que se tornaram solução se tornem problemas para despertar o nosso coração e para chamar a nossa atenção para Ele. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui na oração às 5 da manhã, eu compartilhei o que Deus estava falando comigo durante aqueles dias. E eu disse para os meus irmãos: eu pedi perdão ao meu Deus, eu pedi perdão ao meu Senhor, porque eu descansei quando eu não deveria fazer. Eu pedi perdão ao Senhor, porque eu descansei. Eu descansei diante daquela situação de um carro, então não estava perto. Mas Deus começou a me fazer perceber que aquele não era o meu carro, que não era exatamente aquele o meu carro, e eu precisava insistir em oração. A verdade, amados, é que existem situações que até nos salvam, que até nos socorrem, mas a gente não pode se acostumar com elas, a gente não pode se amoldar a elas. O texto nos diz que o profeta estava em um barco. No versículo de número 7, os marinheiros combinaram entre si, capítulo 1 de Jonas: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que nos abateu. Quem é o responsável? E lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Então eles descobriram que Jonas era culpado. Voltaram-se para ele e perguntaram o que estava acontecendo, que ele
Jonas é confrontado, Jonas reconhece que está em rebeldia a Deus. Jonas reconhece que está tentando fugir do Senhor, está tentando fugir dos propósitos, da vontade de Deus para a vida dele. E os homens então perguntam o que precisavam fazer a Jonas para que aquela tempestade se acalmasse. Jonas diz: é por minha causa que tudo isso está acontecendo. Mas se vocês quiserem viver bem, se vocês quiserem viver em paz, me joguem para fora desse barco. Se vocês quiserem salvar a vida de vocês, se vocês quiserem tranquilidade, me joguem para fora desse barco. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente tenta encobrir a rebeldia ou acobertar o rebelde, não é ajudar a pessoa a melhorar, é diferente. O que aqueles homens, o que aqueles marinheiros estavam tentando fazer, não era salvar propriamente Jonas. Os marinheiros então começaram a remar contra a tempestade. Eles começaram a insistir, a tentar persistir para proteger a vida de Jonas. E a Bíblia diz que quanto mais eles tentavam salvar Jonas, olha o versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas eles não conseguiram, porque o mar tinha ficado cada vez mais violento. Quando se tenta encobrir a rebeldia, o pecado de alguém, irmãos, a gente paga o preço junto, a gente desce junto. E estava acontecendo exatamente isso. O barco estava se quebrando, eles tiveram muitas perdas e estavam tentando cuidar, proteger, não levar Jonas ao arrependimento, não levar Jonas à obediência. E acontece que finalmente eles resolvem fazer o que o Senhor tinha mandado. Versículo 14: eles clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matarmos o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se